quer, mas são os adoradores, somos nós, cada um de nós aqui. Então feche os seus olhos, comece a agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele é. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade que temos, ó Deus, por essa liberdade que temos de te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, pelo teu sacrifício. Ó Deus, ali na cruz, hoje, Senhor, que nos dá esse livre acesso a Ti. E hoje, Senhor, nós podemos Te adorar livremente. Nós podemos, Senhor, nos prostrar aos Teus pés, ó, dizer, Santo, Santo, Santo é o Teu nome. Ó, nós queremos viver uma vida, ó Deus, que honre a Ti, uma vida de obediência, uma vida de submissão, uma vida de entrega. Senhor, enche os nossos corações nesta noite, aonde essa transmissão chegar, que seu amor, a tua presença invada, ó Deus, a cada lar. Deus, nós te agradecemos, nos dê um culto, Senhor, abençoado, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia, amém. Amém, a igreja pode se assentar. Irmãos, deixa eu te convidar, nesse momento agora, a gente refletir um pouco sobre uma questão. Por que um Deus, pensa comigo, que não tinha necessidade de nada, não precisava de nada, não tinha falta de nada na eternidade? Por que esse Deus, Ele resolve criar o homem e toda a criação, todo o universo? Um Deus que não tinha falta, não tinha necessidade, porque Ele era absolutamente autossuficiente. Ele não sentia falta de ser adorado, Ele não sentia falta de ser glorificado. Ele não tinha essa necessidade. Mas por que, então, esse Deus, como que a gente responde essa questão? Por que esse Deus, Ele resolve, então, criar o homem, criar o universo? Por quê? O apóstolo Paulo, ele, de forma bem clara, ele responde isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31. Ele fala o seguinte: portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. O fim maior e o objetivo principal de toda a criação e do homem é glorificar a Deus, é a sua glória. A Bíblia, se a gente olhar para a Bíblia, para toda essa história, como isso é muito trabalhado aqui na igreja, a gente vai perceber que a Bíblia é um livro sobre a história de Deus. O personagem principal é Deus. A Bíblia não é um livro sobre a história do homem, não. Ela é um livro sobre a história de Deus. Claro, nós fazemos parte dessa história. A criação faz parte dessa história, mas tudo se remete a Deus. Só que chega um determinado momento, irmãos, que essa adoração, essa glória, ela é interrompida. O pecado entra na humanidade, interrompe essa adoração. O pecado afasta o nosso coração de Deus. O pecado retira do nosso coração o gozo, o prazer, o deleite e a satisfação em Deus. Ele retira do nosso coração como alvo principal a glória e a satisfação em Deus. Ele retira isso do nosso coração. Então, pelo motivo da adoração ter sido interrompida lá no Éden, Deus, Ele entra em missão. E Ele coloca em prática um plano escrito pela Trindade antes da fundação do mundo, que é o plano da redenção. Então Cristo vem, nasce, Cristo é crucificado, ressuscita, para conduzir o homem de volta ao alvo certo que foi perdido lá no Éden, para conduzir o homem de volta à adoração. Então, a redenção é um plano, é um momento da história dentro desse plano maior da história de Deus. A redenção tem como alvo principal e maior de todas as coisas a glória de Deus, restaurar essa adoração que foi perdida, restaurar essa adoração que um dia foi interrompida. E o Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, que qualquer prazer que nós tenhamos mais na criação do que em Deus, isso se resume em uma palavra, vou repetir:
qualquer prazer que você tenha, muito mais em qualquer coisa que foi criada do que em Deus, vou além, vou acrescentar aqui, parafrasear o que ele diz, até na sua própria salvação. Cuidado, isso se resume em uma palavra, segundo Jonathan e Edward: traição. O maior deleite do coração do homem tem que estar em Deus. Então Deus desce da sua glória, Deus desce do seu trono, encarna. Por isso a importância desse momento da Páscoa para a gente. Ele encarna através da pessoa de Cristo. E ele entra em missão e restaura essa adoração. E a Páscoa é esse momento que traz isso para as nossas vidas. Isso vai ser retratado nessa noite, esse momento. Mas que fique bem claro para todos nós, em nossos corações, que a redenção, ela volta para Deus. A Bíblia é a história sobre Deus. A Bíblia relata a glória de Deus. Então, que tudo isso se volte para Deus. Mas é claro, a pergunta fica, e isso vai ser respondido no final. O que eu vou fazer com tudo isso? E para a minha vida, que importância isso tem? E essas perguntas, esses questionamentos, nós vamos, em forma de adoração e louvor, refletir sobre essa história nessa noite. A igreja fica de pé, vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso
A igreja pode se assentar. Aleluia. Nessa grande história de Deus, como parte do seu plano redentivo, Deus escolhe um povo. Deus escolhe Israel. E institui entre eles a Páscoa. A Páscoa significa passagem ou saída. Páscoa era o momento em que cada família celebrava a libertação da escravidão do Egito. E para essa celebração, eles sacrificavam um cordeiro sem defeito. Sim, Israel foi liberto da escravidão e da opressão do Egito, do sofrimento no Egito. Mas ainda estava preso ao pecado. Ainda era um povo escravo do pecado. O coração daquela nação ainda estava inclinado à idolatria, à rebeldia, à desobediência a Deus. Eles saíram do Egito, foram libertos do Egito, mas ainda estavam mergulhados no pecado. E não havia ninguém entre eles que era capaz de salvá-los. Embora Deus tenha levantado profetas, reis, juízes, mas não eram capazes. O sistema sacrificial era insuficiente para remover completamente o pecado daquele povo. A Páscoa judaica apontava para o futuro, apontava para a cruz, apontava para Cristo, onde Jesus abriria os portões da nossa escravidão e nos declararia livres. Hoje nós celebramos a Páscoa cristã. A Páscoa cristã é a celebração da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Um ato poderoso de Deus na história da humanidade, para que fôssemos libertos da escravidão do pecado, porque não tínhamos como sair de lá por conta própria. Cristo, Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, Ele é o sacrifício pascal. Seu sangue foi derramado para que hoje pudéssemos estar aqui, celebrando a nossa libertação. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, o reino do seu amor. E por isso nós o celebramos hoje. Essa é a Páscoa cristã, a celebração ao Cristo Jesus, ao nosso Salvador. Por isso nós louvamos a Ele nessa noite. E eu queria convidar você mais uma vez a ficar de pé, a celebrar o Cristo, o autor da nossa salvação, o Cordeiro de Deus que foi morto.
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sentas com teus dedos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo Canta, igreja. move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Cantamos para a tua glória, Jesus. Aleluia. Pode sentar, igreja. Amém. Cristo, o Cordeiro, Filho de Deus, foi morto. Por que Cristo teve que morrer? Por que ser Ele? Por causa da natureza do pecado e do caráter de Deus. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós pecamos contra Deus. O pecado é uma transgressão a Deus.
viola a lei de Deus. O pecado é uma transgressão contra o caráter santo e justo de Deus. E Deus não poderia deixar o pecador impune, mas exercer justiça sobre ele. Havia uma dívida e nós não tínhamos condições alguma para pagar. A ira de Deus estava sobre nós, sobre a humanidade. E só poderíamos ser livres e perdoados se as demandas da justiça de Deus fosse completamente satisfeita. É Deus olhando para a terra. Nós pecamos contra Ele. E Ele precisava, segundo o seu caráter, exercer justiça. E não tinha, não havia e não há nenhum simples mortal pode fazer isso, a não ser Cristo Jesus. Somente Cristo é capaz e foi capaz de satisfazer a justiça de Deus. Jesus é a completa, perfeita solução para o pecado. Somente alguém justo como Jesus, como Cristo, Filho de Deus, que nunca pecou, seria capaz de satisfazer a justiça de Deus. Somente Cristo, Cordeiro de Deus, cumpriu os requisitos da lei perfeita de Deus. Por que Cristo teve que morrer? Veja bem, Deus é repleto de toda a glória. Deus é envolto de toda a glória. E na salvação da humanidade, Ele encontrou um meio de ser adorado eternamente. Ou seja, a salvação, a nossa libertação, a libertação do pecador, é para que essa adoração seja restaurada. É para que Ele seja glorificado. Em última análise, a nossa libertação, ela é para a glória de Deus. Cristo morreu para a glória de Deus. Cristo morreu para a sua própria glória, para que essa adoração ela fosse restaurada. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o próprio Deus. A glória dele tem a ver com a sua glória. Tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz
traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos. Depois de discorrer acerca da ira de Deus que é manifesta sobre toda a injustiça. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo depois de meditar que nenhum de nós, nenhum sequer é justo. Nenhum de nós pode apresentar diante de Deus nenhum tipo de mérito, nenhum tipo de boa obra que é capaz de satisfazer aquilo que a Célia falou hoje aqui, da satisfação da justiça de Deus. Nenhum de nós é capaz de apresentar diante de Deus uma lista de méritos, de feitos que cubram a enormidade dos pecados que nós carregamos, o fardo que carregamos nas nossas costas. Depois de falar sobre a ira de Deus e da nossa incapacidade de sermos salvos por nós mesmos, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a justiça que é manifesta pelo próprio Deus. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esse Evangelho se resume na salvação que temos por meio de Cristo Jesus. Essa salvação consiste naquilo que nós já ouvimos aqui. Essa libertação do pecado que vem por meio de Cristo Jesus. E o efeito, qual é o resultado dessa salvação, o resultado dessa morte de Cristo na minha vida e na sua vida?
Em primeiro lugar, para que nós tenhamos paz com Deus, para que nós fôssemos reconciliados com Deus, nós precisamos ser livres da culpa, do peso, da pena do pecado. Nós precisamos ser livres dessa sentença de morte que estava sobre nós por causa do nosso pecado. E quem carrega essa culpa, quem carrega esse peso do pecado nas costas é o nosso Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Não é à toa que o grande escritor John Bunyan, quando foi escrever o seu clássico livro, O Peregrino, ele descreve a conversão do cristão, o personagem principal dessa história, que relata a vida cristã. Ele relata essa conversão como o cristão tendo se desatado do seu fardo que carregava, e desata esse fardo e lança ele sobre a cruz de Cristo. Esse fardo diz respeito aos nossos pecados, esse fardo diz respeito à nossa consciência culpada por causa dos nossos pecados. Eu não sei, meu irmão, se você que está aqui ouvindo esse musical nessa noite ainda não vive preso e escravizado à culpa, amarrado a coisas que praticou ou ainda pratica e que te impedem de aceitar a Cristo como seu Senhor. A palavra de esperança para essa noite é que o Senhor e o Evangelho que Ele nos traz, a boa notícia que Ele nos traz, é que Ele é poderoso para nos salvar e nos libertar de toda a culpa. O seu Espírito é poderoso para nos lavar, inclusive a nossa consciência, e tornar a nossa alma limpa diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Basta crer no Senhor Jesus. Basta confiar a nossa vida de corpo e alma ao Senhor, que as nossas culpas são levadas, a nossa impureza é levada, e a gente pode falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas não somente do peso, da pena do pecado nós somos libertos, mas também nós somos libertos do poder do pecado, que nos escraviza, que nos torna impuros e nos afasta do Deus que é santo. É por isso que o apóstolo João diz na sua primeira carta: se nós confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Nós não somente recebemos o perdão da nossa dívida que temos com Deus, não somente somos libertos da culpa, mas também somos purificados pelo sangue de Cristo Jesus. O pecado já não tem mais poder sobre nós. Nós não estamos mais no reino das trevas, mas nós fomos transportados. Por isso o pecado não domina a nossa alma, a nossa vida, as nossas ações, a nossa vontade. Mas nós somos agora conduzidos e guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a esperança que nós vamos celebrar e cantar. Porque recebemos o perdão de Deus, nós também agora podemos amar e perdoar. Vamos ficar de pé? Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Eu não posso condenar, se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Quanto
permanecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim e guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim. Acusação, se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus, encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado, deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus e encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar, deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus, posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Amém, Jesus. A igreja pode sentar. Aleluia. A nossa jornada se dá início quando nós cremos no Senhor Jesus, confiamos nele e entendemos que fomos justificados pela fé. Mas a nossa caminhada, ela não se encerra aqui. A nossa caminhada como discípulos de Jesus, como aqueles que entendem a cada dia que essa justificação, ela se encarna no nosso dia a dia e transforma as nossas atitudes. Essa jornada, ela começa em uma crescente. Nós vamos a cada dia, com a ajuda do Espírito Santo, nos tornando mais parecidos com o Senhor Jesus. E nesse processo de ser santificado, de ser purificado, de ser transformado à imagem de Cristo, esse processo que foi conquistado por Cristo na cruz, ele só terá fim ou no dia da nossa morte, quando nós encontraremos com Cristo, ou no dia em que, ainda vivos, se assim Deus permitir, contemplarmos a volta do nosso Senhor Jesus. O fato é que a nossa esperança, a esperança de finalmente sermos libertos não somente do peso e do poder do pecado, mas principalmente da presença do pecado em nós, essa esperança é o que nos move. A esperança de que na ressurreição dos mortos, quando Cristo voltar, e ao som da sua voz, nós levantarmos dos túmulos, e irmos ao encontro do Senhor. Essa é a esperança que nos move. A cada dia, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas injustiças, mesmo quando erramos, apesar de já termos confiado a nossa vida a Cristo, nós não somos perfeitos. A nossa esperança é que um dia, as nossas falhas, o nosso pecado, finalmente será extinguido de nós. O nosso corpo corruptível se transformará em um corpo incorruptível. O nosso corpo mortal se transformará em um corpo imortal. O nosso coração, que às vezes ainda puxa para aquilo que é pecado, será plenamente e perfeitamente purificado. Para que o nosso prazer seja tão somente na glória do Senhor Jesus. Nós fomos criados para isso.
O nosso propósito é glorificar a Deus. E a nossa esperança é que um dia nós seremos transformados à semelhança do corpo de Cristo, para vivermos eternamente para a sua glória. É isso que Cristo conquistou, não somente na cruz, mas também na sua ressurreição. Quando Cristo ressurge dos mortos, Ele inaugura uma nova criação. Por isso que as coisas antigas, elas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a promessa para aqueles que já estão em Cristo. Se você, meu irmão, se eu já estou ou já está em Cristo, nós somos nova criação. Nós fazemos parte desse reino de Deus, que há de se manifestar plenamente. E quando Ele se manifestar, a nossa esperança estará completa. É esse Deus que nós tanto aguardamos, experimentar uma comunhão tão intensa. É a Ele que nós adoramos enquanto a gente viver. E é a Ele que nós iremos adorar agora, dizendo que Ele para sempre será exaltado. A nossa vida serve para todo sempre exaltar o nome de Deus. Convido os irmãos para novamente ficar em pé e louvarmos essa canção de exaltação ao nome do nosso Rei. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas
aleluia. Cantamos aleluia. Aquele que vive e reina para sempre. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Para sempre nós cantamos Cantamos aleluia. aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Mais forte. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Graças e paz, irmãos, podem tomar o seu assento. Eu penso que ouvir essas boas novas da Páscoa, onde a cruz e a ressurreição é o centro, não só do Evangelho, mas da história do mundo, da grande história de Deus, deve necessariamente nos levar a fazer perguntas. Perguntas que a gente tem que ter coragem para fazer, que podem fazer com que a gente enxergue o propósito da nossa vida, fazer com que a gente vislumbre qual o sentido da nossa vida. E a primeira pergunta que eu me fiz ao ouvir essas boas notícias de hoje, da Páscoa cristã, é o que nós faremos com essa mensagem. Eu já adianto que a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente despreza e nós vamos para a vida e continuar a vida da mesma forma. Ou nós, com o coração quebrantado, a gente diz ao Senhor de toda a criação, Criador de todas as coisas: eis-me aqui, o meu coração, eis aqui a minha vida. Uma segunda pergunta que nós fazemos é: como que nós viveremos, tendo como premissa todas essas misericórdias que nós ouvimos hoje aqui? E o apóstolo Pedro, ele vai nos responder a ambas as perguntas na sua primeira carta, se dirigindo a cristãos que estavam dispersos por várias regiões e cristãos que estão sob o fogo da perseguição. E esses cristãos, agora, diferentemente dos judeus que viviam numa cultura onde a lei que prevalecia era a lei de Deus, embora não observassem, esses cristãos agora estão numa cultura idólatra, na cultura do Império Romano, onde César reivindicava ser Deus, onde os ídolos daquela cultura e os deuses daquela cultura afrontavam os valores de um Deus santo e de uns valores cristãos. E aí, eles propunham um outro estilo de vida, muito diferente daqueles que nos foi ensinado por Cristo e os seus apóstolos.
E aí eu convido vocês a lerem junto comigo alguns versículos dessa primeira carta do apóstolo Pedro. Versículo 3 a 9, do versículo 13 ao versículo 21. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, em glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam, agora creem nele, e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra um favorecimento. Ele o julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo, como residentes na terra, pois vocês sabem, e se não sabia, agora sabem, que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou o Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. A primeira coisa que a gente observa aqui é que Deus tem nos dado uma regeneração através de uma viva esperança baseada, fundamentada na ressurreição. Na cruz, nós ouvimos aqui, foi desferido um golpe mortal contra o pecado e contra o mal que está presente no mundo e que um dia se verificará de uma forma plena esta vitória sobre o pecado. Mas na cruz também, a ressurreição, ela inaugurou o reino de Deus, uma nova criação, uma vida que agora se vive à luz da ressurreição. E quando nós nascemos de novo, nós fomos tirados das trevas, como nos diz o apóstolo Pedro, e nós fomos colocados dentro desta ressurreição cujo poder atua na vida de cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus. Pedro está dizendo, vocês estão vivendo agora uma nova vida em Cristo Jesus. Vocês estão vivendo agora num novo mundo, um mundo sob a luz da ressurreição. Vocês não vivem mais num mundo idólatra, num mundo em que há ídolos e que nos fazem prostrar diante deles em adoração. Vocês nasceram de novo. E ao nascerem de novo, vocês receberam poder para andarem em vitória pelo poder da ressurreição. Aliás,
eu estava pensando, né, a gente vai subir para dar uma palavra, e a gente vem no poder da ressurreição. A gente vai para a vida, a gente vai no poder da ressurreição. A gente vai resolver coisas que nós precisamos resolver na vida, e que às vezes nos angustia, e que às vezes nos traz temor, nós vamos no poder da ressurreição. Porque agora dentro de nós cristãos, existe um domingo de manhã. Agora dentro de nós cristãos, não existe mais o desespero das trevas, da ignorância que nós aprendemos com os nossos antepassados. Agora, dentro do nosso coração, existe o poder da ressurreição, um domingo de manhã que nos faz levantar e ir para a vida com expectativa da vitória que nós temos em Cristo Jesus. Uma segunda coisa que Pedro diz é que pelo fato de nós termos essa nova vida, você deve ter uma nova identidade. Eu queria chamar a sua atenção, porque se você ler a carta de Pedro, essa primeira carta, Pedro, por várias vezes, vai se referir a nós como peregrinos, como estrangeiros, como exilados. E eu vou ler 2 versículos, para não ficar aqui nas minhas palavras, capítulo 1, versículo 17, Pedro diz o seguinte, versículo 17, por isso vivam com temor durante o tempo como residentes nessa terra. Então nós vivemos nessa terra, nós fazemos aquilo que Jeremias disse para que a gente fizesse, quando ele estava em Babilônia, nós trabalhamos, nós casamos, nós estudamos, nós temos um momento de lazer, mas quando nós o fazemos com temor, como servo de Deus, como cristãos. No capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Pedro vai dizer, amados, eu os advirto como peregrinos, como estrangeiros, que são a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Meus irmãos, vamos ser assim, uma conversa assim bem franca. Viver nesse mundo como cristão deve nos trazer uma tensão, deve nos trazer desconforto, deve nos trazer descontentamento entre aquilo que nós somos ensinados pela palavra e entre os padrões que as pessoas vivem e que não têm agradado a Deus. Eu disse que, pela primeira vez, os cristãos estão numa cultura que não é uma cultura judaica, é uma cultura pagã. Uma cultura que não conhecia a Deus, em hipótese alguma. Nós estamos vivendo numa cultura, meus irmãos, e que a gente precisa refutar pelo menos 2 mitos. O primeiro mito é a gente achar que a cultura que a gente está vivendo é uma cultura cristã. E aí a gente se sente seguro nessa cultura, porque a gente acha que essa cultura é cristã. E essa cultura não é cristã. Nós temos ídolos que lutam pelo nosso coração. Ídolos que exigem que a gente se prostre diante deles. E muitas das vezes a gente não percebe isso e a gente está se prostrando diante dele. O pastor Tiago, ele iniciou aqui falando sobre ser traição. O próprio Edward, ele disse que é um suicídio a gente viver à margem da glória de Deus, à margem de andar com Cristo Jesus. A nossa cultura não é uma cultura cristã. Volto a dizer, lá fora é Éfeso, lá fora é Corinto, lá fora é Roma. O segundo mito, que a nossa cultura não é uma cultura neutra.
Muitos dos pensadores da nossa época, não cristãos, eles vão dizer que a nossa fé, ela tem que estar restrita às nossas casas, às nossas igrejas. Mas como o Tiago disse aqui no início, a Bíblia não é livro de religião. A Bíblia, ela conta uma história, a história verdadeira da humanidade. Uma verdade pública, que tem que estar na praça, que tem que estar em todos os lugares. A nossa cultura, eles dizem, nós não temos religião, o Estado é laico. Então, todas as religiões, elas convivem, e na verdade existe um pluralismo de religião. Nós temos uma religião que o pastor Mike Gorin, ele disse que é uma religião humanista confessional, que nós confessamos essa religião. Tem que trazer atenção. Se a gente vive sem nenhum desconforto, sem nenhum descontentamento, sem nenhuma saudade do céu, alguma coisa está errada de nós, gente. Alguma coisa a gente não entendeu nos anos que a gente está ouvindo o Evangelho. E aí Pedro vai dizer para nós, disse para aqueles irmãos e dizem para nós também numa cultura pós-cristã. Pessoal, vocês têm uma nova identidade. E vocês não podem ser amoldados como foi os seus antepassados. O que vocês aprenderam dos seus pais, vocês aprenderam. Agora vocês têm uma nova vida em Cristo Jesus. Em terceiro, nós devemos demonstrar um novo comportamento. Capítulo 1, versículo 15. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem. O apóstolo Pedro vai pegar, principalmente Levítico 19, e vai trazer aqui para nós. Sejam santos em tudo que fizerem, começando aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos, porque eu sou santo. Pedro vai dizer o seguinte, olha meus irmãos, por conta desse novo nascimento, nós nos tornamos agora filhos de Deus, e vocês devem procurar imitar a Cristo Jesus nas suas vidas. Deus é santo, e nós devemos ser santos. Eu vou enfatizar, mas sede santo em tudo que vocês fizerem. Literalmente, aplicando tudo que nós ouvimos, e que eu penso, e tenho certeza que é vontade do Espírito Santo. Literalmente, em todas as áreas da sua vida, em todo o seu estilo de vida, no dom que nós temos recebido da sexualidade, é um dom que nós recebemos, é bênção. Hebreus diz que venerado seja entre todos o leito sem mácula. Ouvi um teólogo dizendo que esse momento que está um homem e uma mulher, estava Adão e Eva, Deus ia passear do outro lado do jardim. No dom da sexualidade, sede santo. Nos relacionamentos familiares, seja santo. No relacionamento com sua esposa, relacionamento com seus filhos, relacionamento com a família estendida, dentro do seu ambiente escolar, se você estuda, seja santo. Nos seus relacionamentos comerciais, na forma que você negocia, na forma que você trabalha. E Pedro vai entrar em detalhes sobre isso em sua carta. Seja santo.
Na forma que você trata o seu irmão, seja santo. Na forma que você trata até o gato na rua, o cachorro, seja santo. Capítulo 2, versículo 12, Pedro diz: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão, que a gente está falando o tempo todo, glória a Deus, quando Ele julgar o mundo. Se nós vivermos assim, meus irmãos, com essa intencionalidade, o nosso testemunho será um testemunho poderoso, e as pessoas enxergarão as boas novas na vida de Cristo Jesus. Se a gente viver assim, aquilo de mais poderoso que tem na terra, que foi a cruz e a ressurreição, serão tidas como verdadeiras, porque essa verdade, essa mensagem, ela transformou a minha e a sua vida. E eu quero concluir com o versículo 18. Pois vocês sabem, e aqui uma exortação para vocês, está subentendido aqui, que se a gente despreza esse sacrifício de Cristo, é algo que desagrada profundamente a Deus. Pois vocês sabem, e se não sabem, agora sabem, que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Os escravos do Império Romano eram resgatados por ouro, prata. Nós não. A Célia falou sobre o cordeiro sem mancha, um animal. Mas agora não é mais aquele cordeiro, um animal. Agora é o próprio Filho de Deus. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Lembrem-se, e eu estou terminando, vocês receberam uma nova vida pelo poder da ressurreição. Vocês têm agora uma nova identidade. E vocês devem viver debaixo da graça de Deus pelo poder da ressurreição. Um novo comportamento, um novo estilo de vida. Eu gosto de assistir filmes. Eu gosto. Eu quando estou naqueles dias assim, aquele dia que você quer chutar o balde, sabe? Dia que você está angustiado, sabe? Você não quer nem ver ninguém. Acontece com você? Acontece? Acontece comigo, né? Ah, pastor, não, eu sou filho do homem, irmão. Sou igual a você, diferença nenhuma. Eu gosto de assistir filme. E eu assisti um filme, aliás, já assisti ele umas 3 vezes, né? E por estar lembrando dele aqui, eu acho que eu vou voltar a assistir. O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme é muito interessante, um filme baseado na história real, em que, na Segunda Guerra Mundial, uma mãe tinha 4 filhos, e 3 desses filhos, os 4 foram para a guerra, e 3 desses filhos, eles morreram em combate. E quando alguém morria, traziam-se os pertences para a mãe e para o pai, numa caixa. Aquela mãe já não tinha mais o pai, tinham só os filhos. E os 3 morreram. Sobrou apenas um daqueles, o soldado Ryan. Só que esse soldado estava lutando atrás da frente inimiga. Impossível chegar até ele e resgatá-lo.
E o capitão Miller, ele recebeu uma ordem de seus superiores para que atravessasse as linhas inimigas, custasse o que custasse, e salvasse e resgatasse aquele soldado, porque aquela mãe só tinha agora na sua família aquele filho. Eles então empreendem uma batalha heróica, e eles conseguem passar e perdem muitos homens. E no final do filme, quando o capitão Miller, já alvejado por muitos tiros, encostado próximo a uma ponte, o soldado Ryan vem até ele, e ele diz algo que me emociona. Ele diz: bons homens morreram por você, faça por merecer. Não vou falar a mesma coisa, mas vou falar para o meu coração, para o seu coração. Filho de Deus morreu por você. Viva como um cristão. Viva como um cristão. Que a graça esteja com você. E que o poder da ressurreição te ajude a viver como peregrino nessa terra, de uma forma sábia, e que você seja o quinto evangelho, que as pessoas possam olhar para você e ter aquela vontade de ser um cristão como você. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Com toda a nossa força, com toda a nossa alma, rendemos glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Toda a igreja? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre haver. Mais uma vez, a Ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundo. Com
agora e até a eternidade. A Ele a glória. Para todos sempre, nossa missão aqui é dar glória a Deus e glorificá-lo em todo o tempo. Amém, Jesus. As palmas, meus irmãos, ó. Cada canto desse mundo, cada passo ecoa seu amor, a sua redenção. Sempre a mesma bandeira, e não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei, o grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão, em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrando o seu poder. Graça que é apesar de nós, o grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar,
Irmãos, nós vamos estar adorando a Deus agora com as nossas ofertas. Vou fazer uma oração, né, e a gente vai estar adorando a Deus com nossas ofertas. E essa oferta, meus irmãos, ela vai ser destinada a pessoas na cidade de Bom Jesus do Norte. Então, assim, a gente não se inteirou bem, mas muitas pessoas perderam tudo e não tem nem, assim, as questões básicas de alimento. Então, a oferta que vai ser tirada aqui, amanhã a gente vai se inteirar, nós temos pastores amigos de lá, né, e a gente vai verificar isso, mas essa oferta vai ser destinada ali para as pessoas ali da cidade de Bom Jesus do Norte. Caso você queira, né, trazer alguma coisa, assim, alimento não perecível, né, aqui a igreja, o pastor Gilmar vai estar aqui na semana, né, você pode também trazer, ok? Então nós vamos estar fazendo essa oração. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que aconteceu hoje aqui, por todas essas verdades que precisam ser trazidas todos os dias, ó Deus, ao nosso coração. Fortaleça a vida dos meus irmãos, ó Deus, para que vivam, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Pai, nós também, de uma forma muito especial, nós oramos, Senhor, ó Deus, por aquelas pessoas daquela cidade que foi afetada pelas enchentes, ó Deus, que perderam móveis, que perderam até mesmo o que estava na despensa. Eu sei, Senhor, que a oferta que a gente vai trazer não vai solucionar todos os problemas, ó Deus, mas pelo menos algumas famílias vão poder receber aquilo que nós, de bom grado, de coração, ó Deus, em devoção, nós trazemos primeiro a Ti, ó Deus, e isso vai para aquelas pessoas. Pai, que elas sejam alcançadas, ó Deus, com o nosso amor, ó Deus, e com as nossas orações, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos cantar esse hino aqui, pela última vez aqui, vai ser a bênção apostólica, esse hino, e você pode trazer a sua oferta, se você não trouxe, quiser trazer durante a semana, algum alimento não perecível, pode trazer. Não sei se tem questão do Pix ali também, aí vocês ficam à vontade, né? Os meninos vão colocar ali. Então, nós vamos cantar, os irmãos já estão aqui, você pode trazer as suas ofertas. Cada canto desse mundo, cada passo ecoa seu amor, a sua redenção. Sempre a mesma bandeira, que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão, em nossos corações. Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Eu sou, com sua voz, nos chama a existir,
Com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome e até o fim. O grande eu sou, com sua voz nos chama a existir, com Ele caminhar, servir, amar a igreja, seu santo nome e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, seja aqui ou além e até o final, glorificar. Glorificar.